Pois bem, eu esperei o velório da cantora Preta Gil, né, acontecer, mas agora, senhor Gilberto Gil, nós vamos ter aqui um tete-a-tete. Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então gravar um vídeo, né, surpreendente que vai nos mostrar quem é o personagem central de uma conjuração que ele faz, onde ele mesmo termina se autodestruindo. Vic Vanilla. Então, lembro a vocês que esse canal se chama Canal do Professor Marlanf, é registrado no YouTube como educativo e dedicado a temas polêmicos. E esse é um tema polêmico. Não deixa de ser educativo, porque fala sobre música popular brasileira. Então, meus amigos, não se esqueçam que eu ensino 24 ciências através de 2 métodos. Um, que é direto, eu e você, diretamente. Acertamos dia e hora. E você diz qual é o tema que você quer, entre os 24 temas, e então eu darei aula sobre esse tema e mando para você qual é a grade. O segundo método, você não escolhe. Você entra num grupo que é muito barato, é o preço de uma pizza familiar, mas aí o grupo já escolheu. Nós estamos estudando alquimia como escola de mistério. Vamos, portanto, ao nosso texto, que vai ser, eu acho que, surpreendente. Vic Vanilla denuncia Gilberto Gil. Um canal cujo nome é Investigação Criminal, com 2.800.000 inscritos, fez um vídeo sobre Vic Vanilla, que assina Stavale. A apresentadora tem 2.800.000 inscritos, e ela inclui Vic exatamente nesse, que é Só Procura Criminosos. Então, isso é interessante. Bom, só tem 57 comentários porque o pessoal do Vic é fiel a ele. Então, a apresentadora parece ser a proprietária, mas ela é impiedosa. Ela diz assim: de drag queen a satanista, de satanista a autoproclamado pastor evangélico, e agora escancaradamente faz apologia do neonazismo. Continua marcado por uma trajetória insana que envolve polêmicas, estelionato espiritual e estelionato espiritual, e agora apologia do ideal neonazista. Bom, as citações aqui feitas, minha gente, não são minhas. Portanto, não são da minha responsabilidade. São da inteira responsabilidade da apresentadora, do canal citado. Eu fico isento do que ela afirma sobre o conhecido satanista. O nome dela é Carla Albuquerque, parece que é advogada, porque não teme retaliação. E erudita, bem informada, a mulher notável, ela aparece no vídeo, ela apresenta, e achamos o bastante para nosso desiderato, que é defender Gilberto Gil das calúnias que Vic Vanilla dirige contra ele, agora que é pastor protestante autoproclamado. Bem, o que ela começa, sem rodeios, ela diz: nesse vídeo, vou dar uma amostra do fanatismo e do discurso de ódio, isso é proibido no YouTube, que ele inteligentemente infiltrou nas redes sociais. É pesado. Aqui deixamos o canal da respeitável, inteligente, corajosa e bem formada Carla Albuquerque, porque vamos mostrar o discurso de ódio dele contra Gilberto Gil. E vamos provar a perícia de Vanilla no discurso de ódio que deveria ter sido censurado pela plataforma YouTube, mas não sabemos por que não foi. Vamos aos fatos que nos interessam. Em um rio que viralizou, o mencionado Vanilla Stavale destila seu veneno viperino contra nosso querido Gilberto Gil. Logo no início, Vanilla diz: agora, senhor Gilberto Gil, vamos ter um tete-a-tete. A expressão é francesa, e a tradução é cara a cara, face a face, olho no olho. O que prova, portanto, que Vanilla não conhece francês, nada, porque ele está fazendo um rio, ou seja, ele está sozinho. Eu só posso dizer tete-a-tete se eu tiver com a outra pessoa presente. Logo, ele sabe pouco ou nada de francês. Aqui já começa mostrando que ele parece que gosta de fazer de conta que sabe o que não sabe. Agora, senhor Gilberto Gil, nós vamos ter aqui um tete-a-tete. Bom, de qualquer maneira, então, você já viu aqui que ele, então, o que ele quer é aparecer. Então, não há como eu dizer um tete-a-tete se a pessoa não estiver presente à minha frente. Essa lastimável habilidade de Vic é a principal denúncia de um corte de uma pessoa que é muito cara para nós, que nós não nos identificamos com a ideologia dele, Magog, mas admiramos muito. O corte dele é de uma live de 1h30 ou mais, mas nós só vimos o corte de 16 minutos. A live é de 1h30. Então, minha gente, nesse pequeno vídeo,
Magog, junto com Marcelo Del Débio e outros 2 participantes da live, fazem uma denúncia da inépcia do nosso marqueteiro, porque o que ele devia ter feito era isso, escolher a faculdade de propaganda e marketing, mas a fama dele já foi das maiores. Hoje tudo ruiu, pois seu castelo de cartas era uma farsa. O famoso mago, entre aspas, construía cenários impressionantes, ou seja, era alugado o apartamento, não era dele, Magog diz, a minha igreja é minha, a de Jano era dele, que é o presidente da Associação Luceriana Brasileira, mas você não tem uma igreja. Ou seja, você é um miserável e deve a muita gente, inclusive a mim. Então, Magog é impiedoso. Às vezes, na sua denúncia, ele até grosseiro e, vamos dizer assim, de uma rudeza, é muito rude, mas pela indignação, porque foi ele quem lançou Vic Vanilla no mercado. Vamos ver agora como é essa denúncia de Magog. Então, foi a pessoa por trás da primeira igreja luceriana do país foi comandada por Mestre Jonan, nome que é acompanhado de grande respeito. Mestre Jonan, eu não tenho a ideologia dele, veja bem, mas eu respeito o que ele acredita no que ele acredita. E o que é que ele acredita? Que Lúcifer é sinônimo de amor e sabedoria. Está dito por Mafê Firpo, no dia 14 de junho de 2025. Os interessados encontrarão detalhes na plataforma Veja a Gente, por Valmir Moratelli. Bem, o prestígio do Mestre Jonan, seus conceitos evolucionários sobre Lúcifer atraíram muitos adeptos. Pelo que sabemos, este ocultista não fazia lá do seu trabalho e presidia a instituição que fundou. Tudo indica, porém, que a seleção dos membros não foi bem feita, não foi bem planejada, pois Vanilla se tornou um dos mais relevantes membros. Magog, cujo perfil se assemelha ao de Mestre Jonan, é o nome mais representativo da seita hoje, e foi ele que apadrinhou Vic Vanilla. Ele cedeu muito dos seus clientes para que o suposto mago, entre aspas, iniciasse sua carreira, tendo assim pessoas que financiassem o início da sua ascensão. Mas não demorou muito, Magog se arrependeu. Viu o mal que fizeram. Como? Os clientes que haviam sido seus dirigiram-se a ele com reclamações bem fundamentadas. Magog não poupa nomes e diz as quantias, é escandaloso. No corte da live, Magog não esconde fatos nem nomes. Mais de 8 pessoas exigem que Vic lhes devolva o dinheiro que pagaram por várias operações ditas mágicas mal sucedidas. Ou seja, jogos de tarô que não aconteceram e determinadas promessas que ele fez de ser para casais ou de dar empregos bons para pessoas que não teve sucesso. Portanto, é um fiasco. Ele é, portanto, fake. Portanto, Magog, indignado, nesse corte, é rude e até agressivo. Seus ataques são fruto da sua indignação, e nós entendemos que tivemos pessoas semelhantes. Não sei que efeito causou o corte da live Magog, mas Marcelo Del Débio toma a palavra para dizer o que pensou em ser padrinho de Vanilla na maçonaria. Ou seja, Magog está falando, ainda está mostrando a reclamação dos ex-clientes dele, quando Del Débio toma a palavra e diz: eu, quando vi que Vic estava caindo, tentei ser padrinho dele na maçonaria, porque a solidariedade maçônica iria sustentá-lo. Então, levei-o para a minha loja maçônica e lá ele foi trolhado em maçonaria, quer dizer, foi sabatinado. Ele e mais 4 rapazes, 5, mais o expert, que é o nome da pessoa que sabe mais na loja, aquele que tem maior conhecimento. Depois de pouco tempo, convidou ele gentilmente a se retirar do recinto. Del Débio disse que ficou pasmo. Ele era vazio, que nem um maracujá. Só tinha pequenos caroços. Então, Del Débio dá esse testemunho. Então, ele foi rejeitado pela maçonaria, pois isso é a inveja dele, e ele vai dizer que a malignidade de Luiz Gonzaga e Gilberto Gil é porque são maçons. Eu também sou. Então, Vic, por que não faz contra mim? Porque eu não tenho sucesso, né? Bom, de qualquer maneira, o declínio desse falso mago levou ele ladeira abaixo e então o que ele fez? Para não cair na miséria completa, recorreu astutamente ao movimento evangélico, que são fanáticos. Um satanista que dava palestras, cujo pagamento ficava a critério da igreja que eu convidava. Ele disse: eu não cobro, o pastor da igreja me dá quanto a igreja puder dar. Então isso, um satanista
testemunhando que Jesus é a salvação, que o satanismo vai para o inferno. Então muita gente convidou ele. E pagou bem. E está ganhando, está vendo disso. Eu acho. Não sei. Ele não diz o que é que está vendo. Só sei que ele continua aparecendo. E aí nós chegamos ao ponto. Vic tirou a máscara. Escolheu um brasileiro de moral ilibada, Gilberto Gil. Desafio Vanilla ou quem quer que seja, de relatar um ato ilícito, imoral ou ilegal deste músico que honra a galeria dos mais ilustres e inspirados compositores. Era amigo íntimo de Luiz Gonzaga, nosso Gonzagão, que foi seu padrinho e o fez mestre maçom na loja Paranapuã, onde eu tenho muitos irmãos, na Ilha do Governador. Muito bem, essa loja faz um trabalho belíssimo. Eu fui lá, Paranapuã, não vou dizer nomes, mas faz um trabalho realmente de maçonaria. E aqui nós temos aqui um quadro onde mostra o Luiz Gonzaga na Ilha do Governador, com os irmãos da Paranapuã, fazendo um desfile na rua. Ou seja, as pessoas vestidas de maçom desfilando pela rua para mostrar que a maçonaria é uma instituição que, dependendo do venerável, a loja é respeitável. Depende do venerável, ou seja, o cabeça é quem vai dirigir a loja. Assim, esse homem que Vanilla pretende rebaixar, Luiz Gonzaga, nasceu em Exu, o sertão de Pernambuco, eu acho, e acabou com uma vendetta. Quando ele se aposentou, que chegou em Exu, descobriu que as duas famílias mais ricas da cidade tinham uma vendetta. O que é uma vendetta? Palavra italiana quer dizer duas famílias que se juram exterminar uma a outra. Ele chamou os dois chefes de família, que é a maçom, e disse: deem as mãos, façam as pazes, e quem morreu, morreu, quem não morreu, não morre mais. E aí a briga acabou. É esse o homem que Vanilla diz que tem o defeito de ser maçom. Ergueram na cidade uma estátua a ele, Luiz Gonzaga, o nosso querido Gonzagão. Então, mas, pasmem, Gilberto Gil vem em Caxias, na Praça da Apoteose. Está num site chamado Qual é o da Lurdinha. Para quem se interessar pelos detalhes, que é interessante o artigo, damos a localização do artigo na íntegra. É Heraldo HB, junho de 2022. Cineasta, animador cultural, escritor e educador, nascido no século XX, mais postes na sua website. Então, aqui recebe presentes de universitários pela obra dele musical, pela capacidade dele como ministro da cultura e tudo mais. É esse o homem que o Vic Vanilla quer denegrir a imagem, portanto, num discurso de ódio, como diz a moça lá do canal, né, Investigação Criminal. Então, meus amigos, em todo caso, vai aqui um fato que mostra o caráter, o domínio de público e a ligação de Gil com Xangô. Vou relatar. O lugar, Praça da Apoteose. Quem relata? Quem relata é exatamente o nosso querido aqui, cineasta Heraldo HB. Quando o show começou, a energia do ar era de magia. Imagine milhares de pessoas absurdadas, emocionadas com a apresentação altamente tesuda de Gil e sua banda, em Caxias, na Praça da Apoteose, Vila São Luís. Mas aí, no meio do show, houve um momento de tensão, um estrondo, a imagem de fogo no quiosque da praça e um princípio de tumulto e correria. Seria perigoso, porque as pessoas tenderiam a querer fugir, pisoteariam umas às outras, e aí sim, haveria uma tragédia. Caxias, que já tem má fama com a Tenor Cavalcante, fica mais famosa, mal afamada, porque então não sou de Gilberto Gil, então na Praça da Apoteose, então morreu muita gente pisoteada. Mas o que é que Gil faz? Toma o microfone, chama a atenção das pessoas e diz às pessoas: por favor, não se angustiem, não façam tumulto. Apenas aconteceu um estrondo num quiosque, que pegou fogo graças a um botijão que explodiu. E todo mundo fica tranquilo. Então, aí nós sentimos que as pessoas passaram por aquela angústia, mas depois que Gil o chamou, se acalmaram, e aí ele manda a banda dele tocar em Ré menor uma música para Xangô. E ele faz um improviso, começa a cantar de improviso uma música para Xangô. Ele faz a letra de improviso. E minha gente, pasmem, o fogo que eu acho que vai pouco a pouco diminuindo até apagar. Quando os bombeiros chegaram, já não tinha mais incêndio. Esse é o homem, portanto, que é um grande iniciado e domina a terra, a água, o fogo e o ar. Portanto, tem uma iniciação que foi feita por Pierre Verger, na França, e ele não faz alarde disso. E quando uma menina do Candoá estava a morrer, pediu a ele que tomasse conta
daquelas pessoas que tinham sido iniciadas por ela no barracão dela. E ele fez isso. Então, para nós, então, ficamos aqui, o vídeo está longo, e vamos então dar a vocês esse alerta. Cuidado com o Vicanira. Não sabemos de que é que ele vive hoje. Ele não diz, só diz que não depende mais da sociedade luceriana, não depende mais da magia negra, do satanismo, e mora longe do Brasil porque aqui a vida dele corre perigo. Por quê? Que perigo? Ele não disse. Portanto, contamos agora aqui e desmascaramos Carrasca Vicanira, que é um farsante. Mas fica aqui a nossa indignação, exatamente como o Magog, exatamente como Marcelo Del Débio, exatamente como tantos outros, como o rapaz que faz o site da Lurdinha. Então, até o próximo. Como dizia Ibrahim Suede, não se esqueçam, se me honraram vindo até aqui, deem seu like, comentem e não se esqueçam, cavalo não desce escada. Até o próximo vídeo.